inteligência no comando. Teu domínio fica só observando. O que é um agente IA, afinal? Ó, vamos lá. Um agente IA. Qual é a principal habilidade da Paula? Qual é o seu hard skill, Paula? Ai, eu não sei definir assim. Voleibol. Não só mais, achei que você ia me chamar de fofoqueira. Aí, ó, viu? Como você tá com o pronto Não, mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que organização, gerenciamento de equipe, organização do escritório... O seu hard skill, o seu principal motor, assim. Você entrou na faculdade e falou, meu, isso aqui eu vou dominar. Não vou falar agora, vou falar na faculdade que eu não sabia o que eu queria fazer. Hoje, agora, o que eu sei fazer é gestão. Gestão. Tá, gestão. Ok. Então você é bom em gestão, certo? Ok. Se a gente fosse fazer um clone da Paula, uma habilidade que a gente ia ter que colocar é a gestão, certo? Ou seja, a habilidade brutal da Paula é a gestão. Agora, tem outras habilidades. A Paula é boazinha durante o dia a dia? Sim, simpática, sempre amorzinho, como que é? Essa abusada que fala assim, o cara fez assim, das 8 às 10, a Bila tá acordando. A gente deixa ela quietinha. Deixa ela quietinha, depois de um dia que você fala, nossa, esse cara que você tá... É minha cara normal, costume. Não foi assim. Como que é o tom de voz? Assim, como que é o tom? Vamos lá. Não fala. Sabe o que eu falo? Ela fala bom dia e você não fala. Bom dia. Não, eu falo bom dia e fico quieta. Bom dia só se for pra você, né? O que nós estamos trazendo aqui, então, na verdade, é Não sou mal educada, gente. personalidade. Você nem tá falando isso. Você vai achar que eu sou mal educada. A Paula tem essa personalidade, a Paula tem habilidade, né? E ela tem uma frase que vocês conhecem. Ela sempre fala essa frase. Qual que é? Uma frase comum. Um jeito de falar. A Paula não é muito previsível, Não. Tá. Ok, então a gente começou a pegar aqui nuances de personalidade. Certo? O nome é Paula, né? Eu tô tentando te ajudar, viu, Paula? Eu já... Cada um tá soltando um pouquinho. Eu vou sair daqui voando. Vai sair daqui e vai passar na psicóloga. Né? Ou seja, a Paula, o seu nome completo é Paula? Paula Gomes Galvão. A mãe dela deu esse nome pra ela quando ela nasceu, certo? O nome vai ser Paula Gomes Galvão. Ok. Ao longo da vida da Paula, ela foi adquirindo certas personalidades, foi aderindo, jeito de falar, ela teve relações com várias pessoas, e isso tudo foi fazendo com que a Paula adquirisse essa personalidade que hoje ela é. Qual a sua idade? Eu tenho 29. 29 anos, certo? E hoje a Paula, quando você pergunta, Paula, quem é você? Eu sou a Paula, advogada, filha da Marli, da Taíde, casada com o Marcos. Eu trabalho há 7 anos na Freitas. E é isso. Resumidamente, é isso. Ok. Então, ou seja, nós poderíamos descrever a Paula, certo? E imagine só que se você gravasse a Paula falando todo dia por uma semana, o jeito que ela fala. Como ela fala, as habilidades da Paula, tal. Depois de uma semana você tem os dados da Paula, onde ela nasceu, quem são os pais da Paula, como ela fala, o tom de voz que ela usa, tudo. Você tem várias referências. E você poderia pegar todas essas informações e clonar a Paula. E transformar ela num agente de inteligência artificial, que é um advogado. Você tá querendo que o Diego me mande embora? Não, calma. Fica tranquilo. Era esperto, não. Você querendo que isso você contratou ele pra Nosso plano. Eu quis contratar um curso só pra eles. o próximo é você, Foi a gente, cada um de vocês, mandou todos vocês embora. Né? Ah, entendi. Tá. Entendemos. Ou seja, agora, o cérebro da Paula não tem como clonar, não é verdade? O cérebro está dentro dela, certo? Mas a personalidade dela é pra gente fazer algo bem parecido. Principalmente o jeito de falar, o jeito de comunicar, as habilidades principais, organização, mapeou a Paula, extraiu dela a personalidade, colocou todas essas informações, aí em vez de pegar um outro ser humano e acoplar essas informações, qual que é o cérebro que a gente vai usar?
Isso, LLM. Ou seja, o cérebro é a LLM. Agora, o agente é essa personalidade que você dá para ele e encapa o LLM. Quando você encapou, ele força a se comportar. Então, quem é você? Meu nome é tal. Não, seu nome não é tal. Não, meu nome é tal. Quem te criou? Aí, no caso do clone, né? Pode ser a Paula criou a Fernanda. A Paula criou a advogada Fernanda. Meu nome é Fernanda. Ah, é? Quem te criou? A Paula. Ah, é? Ah, é? Ou seja, o agente, ele é uma coisa que você programa, você encapa a LLM e você dá a ele as habilidades, o tom de voz, a personalidade, aquilo que ele acredita. Paula, qual que é o seu sonho? Meu sonho? Uhum. Eu acho que é aposentar meu pai e minha mãe. Ok? Então, a Fernanda, que é o clone que a Paula vai criar, que é um agente, o sonho da Fernanda é fazer com que a Paula ganhe tanto dinheiro que ela consiga aposentar os pais dela. Então, tudo que esse clone vai fazer estimula, de alguma forma, ou está indo de encontro com o que a Paula quer para ela. Ok? Então, deixa eu trazer aqui para vocês. Ó. Quais são os elementos essenciais de um agente IA eficiente? Identidade, personalidade, habilidades, sistema de operação padrão, regras, frameworks e base de conhecimento. Agora, você dar um nome para o seu agente não é a estrutura essencial, ele funciona sem nome. Você não precisa dar um nome. Você pode dar um nome de um próprio processo, por exemplo, no caso da Bianca, tá? Você pode criar um agente de pesquisa. Ele é o pesquisador pro, por exemplo, tá? Pesquisador conde de condomínio. Ele é o pesquisador conde. Ok, qual que é a sua função? Sua função é gerar prompts de pesquisa para a região de Sorocaba. Então, ou seja, você deu um sistema de operação padrão. Toda vez que eu mandar oi para você, você deve emitir um prompt de pesquisa para condomínios e a única coisa que você deve fazer para mim é me perguntar qual é a região. Ou seja, ele não é uma personalidade, ele não tem personalidade. Você não colocou tom de voz, você teve que dar um nome para ele, não teve jeito. Mas você não deu uma personalidade. Ah, você deve ser simpático. Você deve ser alegre. Você deve ser chato. Enfim, você não precisou da personalidade para criar um agente. Mas você criou um sistema de operação. Agora, como que você pode aumentar a habilidade desse agente? Você pode falar para ele assim, você deve ter engenharia de pesquisa avançada. Ou seja, você começou a dar uma habilidade. Às vezes a habilidade está ligada a um skill específico que gera aquilo que você quer. Então, por exemplo, você é um pesquisador profissional. É uma habilidade. Você entende de prompt. Ou você é engenheiro de prompt sênior. Você está adquirindo e adicionando habilidade no seu agente. A personalidade pode estar ligada às crenças. Por exemplo, você pode colocar uma crença assim no seu agente. Ó. Não passa uma. Ou seja, não passa uma imobiliária, não passa um condomínio sem passar por mim. Não passa uma. Vamos pegar Campolim, não passa um. Ou seja, no dia a dia, quando você está usando esse agente, e aí, vai deixar passar? Não, aqui não passa um. E ele manda o prompt para você. Você está induzindo esse agente a se comportar de uma determinada maneira para que o prompt saia como você quer, entende? Você vai adquirindo personalidade. Ok? Então, por exemplo, o refrão da Paula. Organização é meu lema. Ok? É uma estratégia. Não que a Paula fala isso, mas eu vou contar aqui para vocês. Eu tenho um advogado que ele é especialista em empresas, né? Ele chama Dr. Prats. E o Dr. Prats, ele tem um Gol Turbo. Isso é real, tá? Não estou contando uma história inventada, não. Ele tem um Gol Turbo e ele corre em Interlagos. O Dr. Prats, ele é um cara que fuma muito, assim. Tipo, é um cigarro atrás do outro. E eu tenho uma certa amizade com ele, tudo, né? É um advogado meu mesmo, assim. E quando eu fui criar um agente para me ajudar a construir contratos no dia a dia, um dos primeiros agentes que eu fiz, eu criei o Dr. Prats. Então eu dei o nome para ele, Dr. Prats, ok?
E aí, quando eu fui adicionar a personalidade dele, adivinha só o que eu coloquei? Que ele tem um Gol Turbo, um Gol quadrado turbo. Então, às vezes no dia a dia eu falo assim, ó, doutor, tô precisando fazer esse contrato aqui. Se você me entregar isso agora, eu encho o tanque de combustível do seu Gol Turbo. Ou seja, ele entra na brincadeira. Por quê? Porque ele adquiriu essa personalidade. Agora, a personalidade não é a essência estrutural do seu agente. Ele vai funcionar com instruções de sistema de operação, regras e frameworks. O que são esses frameworks? E eles estão quase sempre ligados à base de conhecimento. Não necessariamente, mas eles podem estar ligados, tá? Então, vamos pegar aqui um processo, deixa eu ver, da Janaína. Janaína, você falou que você vai fazer um fechamento, não é? Um processo seu é um fechamento, não é? Ok. O fechamento que você vai fazer, ele tem regras, não tem? Ok. Às vezes, essas regras são bem detalhadas para dar certo. E para você fazer essas regras bem detalhadas, você tem que entender como que a inteligência artificial opera de uma maneira mais precisa e transformar isso num passo a passo, num POP, num processo operacional padrão para ela seguir. Então, quando a inteligência artificial segue o processo operacional padrão que você determinou para ela, você deu a ela um framework operacional. Então, se ela segue o que você está falando do jeito que você está falando, ela tem uma regra. Se você não der essa regra, ela vai usar a probabilidade e fazer o que ela achar melhor para você e te entregar mais ou menos o que você quer. Só que o mais ou menos, cada mês você vai fechar de um jeito? Não serve. Você precisa que ela siga uma regra. E esse seguir a regra é o framework, que nada mais é do que um POP, só que é um POP para IA. Processo operacional padrão, as regrinhas. Bom, você deve fazer assim, 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 assim e assim. Então, às vezes ela começa obrigatoriamente te pedindo uma planilha, um documento, um print, uma coisa assim. Depois ela segue o passo 2, depois ela segue o passo 3, depois ela segue o passo a passo que você determinar. Agora, se você não tem framework, o que acontece? Ela pode fazer do jeito que ela achar melhor naquela hora. E isso não dá muito certo quando você tem um processo repetitivo que você quer forçar o modelo a fazer do jeito que você acha melhor. Bom, e o que é base de conhecimento? A base de conhecimento é, você pode colocar esse framework para rodar no agente. Então, o agente já tem isso dentro do próprio código dele, aquele prompt que vocês enviou, já tem o passo a passo que ele segue ali. Então, se ele só tem uma tarefa, ele pode simplesmente encaixar isso dentro do código. Você tem um texto lá falando a identidade, a personalidade, as habilidades, o sistema de operação padrão, as regras, e dentro, depois aqui no framework, já tem ali, ó, você deve seguir esse passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, você especificou dentro do código dele. E isso significa que ele tem um framework. Agora, esse framework, ele pode ser salvo num documento como o Word e ser anexado como base de conhecimento. Então, dentro do código do agente, você fala assim, use o processo operacional 020206. E aqui você adiciona processo 020206, entendeu? Ou seja, a base de conhecimento pode ser, por exemplo, a história de onde ele nasceu. Pode ser, por exemplo, o escritório, o nome do escritório, todas as referências do escritório. Pode ser todos os processos que você costuma fazer durante o seu mês. Você pode ter vários documentos de base de conhecimento. Então, a base do conhecimento é a extensão do conhecimento desse agente, que ele vai acabar seguindo como um processo natural ou que serve para ele seguir o passo a passo que você definir para ele. Então, só revisando, identidade, personalidade, habilidades, sistema de operação padrão, regras. Regras, elas também funcionam um pouco como aqueles guarda-reios que a gente tinha trabalhado antes. Então, as regras, elas são importantes, dependendo do tipo de agente, o que você quer. Né? Então, por exemplo, no seu caso, você pode colocar regras que
porventura pode ser o que está saindo da curva. Então você já percebeu alguns padrões que está errando e tal, você vai lá e adiciona uma regra, ó, regra 1, você não faz mais isso. Regra 2, faça assim. Regra 3, faça assado. Explica e vai adicionando as regras. Então, não traga para mim o café no copo de plástico, é uma regra. Okay? Aí a pessoa vai resolver a situação. De uma outra forma, eu quero trazer para vocês aqui, quando a gente vai contratar uma pessoa, a gente analisa. Então você vai precisar contratar uma pessoa. Vamos supor que cada um de vocês aqui, vamos supor não, hoje cada um de vocês vai contratar uma pessoa, tá? E aí você começa a analisar a vaga, as habilidades que você quer, o nome que você quer. Você não pode escolher o nome da pessoa, né? Mas aqui vocês podem. A personalidade dessa pessoa, o sistema operacional padrão, as regras, o processo, que é o framework, e a base de conhecimento. Então, quando vocês sentam, por exemplo, fazer uma entrevista, você está analisando o comportamento da pessoa, você está analisando como que é a habilidade dela, qual é o nível de habilidade de fato que ela falou que entende, o quanto que ela realmente entende. E eu considero assim que nós somos muito parecidos com os agentes mesmo. Tanto é que a gente fez a brincadeira aqui, né, antes do almoço, foi, pô, tá errando no prompt. Às vezes o problema é no prompt. Sim, e nós operamos bem parecido como um agente opera. Dúvidas? Onde e como funcionam os agentes? Então, os agentes de inteligência artificial, eles podem ser operados dentro dessas abas de GPT. Então, você pode criar um agente ali dentro dessa aba do GPT. Você pode criar ele personalizado. E essa forma de você usar os agentes dentro dos ambientes de LLM é uma forma simples, uma forma muito fácil, inclusive, de utilizar. Agora, esses agentes, eles podem ser operados num sistema externo, né? Que nem eu estava falando com a Júlia sobre o Zapier, né, e o Make. Você pode cadastrar esses agentes dentro de outras plataformas. Existem, por exemplo, sites que tem o robozinho que atende você ali no WhatsApp, né? Que atende você dentro do site, é tipo um atendimento mesmo, tipo um boot, mas não é boot, é IA que está ali dentro. Então tem como você pegar um código e usar o motor da LLM e colocar uma capa e essa capa funcionar dentro de um site, como se você estivesse fazendo uma interligação. Então você não vê esse agente, ninguém vê esse agente, só vê o robozinho atendendo ali. Você não vai fazer uma programação dentro de uma OpenAI, por exemplo. Você vai fazer um outro tipo de programação com outro tipo de plataforma. Agora, o agente que a gente vai fazer hoje é através do ChatGPT. Okay? Mas esse mesmo agente que a gente vai fazer, a programação que você vai fazer, você pode utilizar ele dentro de um site. Só que aí é uma outra plataforma que você vai usar. Mas o conceito é o mesmo, a ideia é a mesma. Agora vocês vão abrir a fábrica de agentes, né? Todo dia um agente novo. Eu tenho uma piada interna que eu falo assim às vezes para mim, né? Estou há X dias sem construir um agente. É difícil eu passar um dia sem construir pelo menos um agente. Depois que você acostuma realmente fazer. Agora, escrever um código desse daí dá trabalho, né? Vocês viram o tamanho? Acho que é mais ou menos 1 hora, mais ou menos, para escrever. Uma pessoa que vai abrir uma vaga perde meia hora para abrir uma vaga, certo? Então vamos facilitar isso utilizando a inteligência artificial. E se a gente criasse um agente que faz agente? Muito bom, né? E aí tudo que você teria que fazer é falar para ela o que você quer, como você quer. Manda um áudio para ela de 5 minutos, nem isso, talvez 2 minutos. Quanto mais detalhado, melhor. E ela entende o que você está precisando e ela faz o agente para você, te entrega o código pronto. Vamos testar? Exercício 4. Copie o prompt do RH de agentes. É o RH de agentes que vocês vão criar. Esse RH de agente, ele vai fazer outros agentes. Então pode ir lá na página, é o exercício 4. Esse vocês não vão precisar fazer nada, tá? É só copiar e colar. Então aqui, ó. Ative imediatamente, é uma aba nova. Ative imediatamente esse agente de IA conforme o perfil abaixo. Assume integralmente as características, habilidades, funções, personalidade, crenças. Haja sempre como este agente em todas as interações. Detalhe, eu coloquei uma atenção aqui em cima para vocês, ó, e eu coloquei assim, ó, esse agente está sem a base de conhecimento, mas vai funcionar mesmo assim.
Ou seja, estrategicamente ele não tem a base de conhecimento para que a gente possa construir essa base juntos e vocês entenderem o que é base de conhecimento. Esse agente, o que eu quero trazer aqui para vocês, antes de vocês copiar e colar, se vocês puderem se manter na página do Notion, eu quero só revisar aqui com vocês, ó. Então, todos juntos aqui. Então tem a parte ative imediatamente esse agente. Um pouco mais abaixo, nome do agente, ela vai chamar RH de agentes. Se vocês quiserem mudar o nome, tá? Não tem problema. Personalidade, consultivo, cordial, analítico, curioso, detalhista e empático. Crenças, acredita que para cada necessidade existe um agente A ideal. Se vocês correrem aqui um pouco para a direita, tem mais informações, tá? A caixa aqui, ela vai para a direita, ela corre. Aí tem as habilidades, ela é boa em diagnóstico, design, geração, validação, consultoria, onboarding e documentação. Cada um tem uma informação aqui. Tem as funções, então conduzir conversa para entender, mapear e resumir o agente desejado pelo usuário. Estruturar e apresentar um perfil inicial do agente para aprovação. Tem todas as informações aqui, que é exatamente sobre como ela deve se comportar, como é a função dela. Aí ela entra em regras e princípios de atuação. E aí, ó, sempre segue o modelo estrutural oficial para agentes. Aqui a gente começa a se referir à base de conhecimento. Então, qual é o modelo estrutural oficial para o agentes? A base de conhecimento que vai informar isso. Nunca entrega agente sem aprovação prévia. Isso aqui é regra. Prioriza a privacidade, ética, clareza. Atua de forma transparente. Só finaliza uma entrega quando o agente atende 100% ao objetivo e contexto. Aí tem os diferenciais extras. E por último, tem uma observação aqui, ó. Utilize sempre o modelo de prompt para agentes anexado na sua base de conhecimento. Mais uma vez. Ou seja, eu estou informando no código que existe uma base de conhecimento que ela deve seguir. Agora, se eu não fornecer para ela um código, se eu não fornecer essa base de conhecimento, talvez ela não funcione tão bem. Ok? Essa base de conhecimento pode ser um arquivo de Word escrito lá, como que é o... Isso. Como tem que ser o agente. Isso. E passo a passo, assim. A gente vai descer um pouquinho mais, a gente vai aqui, ó, exercício 5, base de conhecimento de agentes. Ok? Copie o prompt abaixo e cole em um documento em branco. Então a gente vai fazer isso. A gente vai abrir um documento em branco agora, vocês podem abrir um documento em branco. E esse documento em branco, ele tem que ter o nome de base de conhecimento do agente / RH de agentes. Então vocês podem copiar o prompt e salvar esse documento com esse nome. Qual é o tipo de arquivo que vocês podem salvar? Vocês podem salvar em Word, vocês podem salvar em .md, vocês podem salvar em PDF, mas eu recomendo que seja utilizado, nesse caso aqui, em DocX, que é o Word. Eu vou só reforçar aqui a base de conhecimento, para a gente ter isso daqui bem trabalhado, que é assim, ó. Na base de conhecimento, tem os frameworks operacionais, que é o guia. Por exemplo, para vocês que trabalham com contrato, às vezes o que você precisa são regras específicas que o escritório já está acostumado. Por exemplo, vai fazer um contrato, não pode faltar essa cláusula. Então, dentro da base de conhecimento, pode colocar assim, regras de cláusulas essenciais e estruturais, e aí coloca lá. No caso da Janaína, pode colocar regras estruturais específicas do processo dela. Yasmin, a mesma coisa. Então, esse é o segredo de você colocar frameworks operacionais. Aí tem os prompts, modelos de resposta. Então, os prompts, como vocês podem ver, né, o prompt ele é muito importante, é a base para a comunicação. E às vezes o framework pode ser seguir um prompt específico. Então você força o agente a seguir aquele prompt específico quando você solicitar aquela informação. Informações sobre a empresa também são importantes. Às vezes você precisa preencher contrato. Ok, você tem um agente de contrato. Faz sentido você colocar das partes, você sempre colocar a parte do escritório, por exemplo, ou a parte, como deve ser preenchido. Como deve ser a estrutura de um contrato, assim. É muito funcional para ele seguir aquelas regras. Inclusive, eu não sei quem foi que me falou que tinha dificuldade na construção de peças, que tinha um lance de construção específica sobre
às vezes, definir como que você vai defender o cliente, como você vai peticionar, tem uma especificidade ali na construção daquilo. Eu acho que isso tem um lance de ajustar um pouco mais a criatividade do seu agente para ele te ajudar. Então você pode ele ser um pré-solucionador de decisão. E aí isso gerar uma estrutura que depois gera a peça e não a peça direta, entende? Em vez de falar, faça a solução, ele vai gerar, não, gera uma pré-solução, onde ele vai te dar vários parâmetros, aí você toma uma decisão e manda para um que é bom em narrativa, bom em oratória. Tá entendendo? Quebra em 2, 3 agentes, por exemplo. Detalhamento de tarefas, fax e respostas padrão. Então isso aqui é muito bom, por exemplo, para comercial. A Bianca foi embora, né? Mas, por exemplo, para a Bianca seria bom quebrar objeção, ir para uma área mais comercial, estrutura de ligação, como melhorar minhas ligações. Tem todo um trabalho que dá para utilizar a parte do comercial, né? Valores e crenças, documentos extras. E agora a gente chegou no mais um bloco de perguntas. Como que vocês estão? Como que foi essa última etapa? Foi tranquilo? Foi... Essa base de, como você falou, essas alterações da base de conhecimento no último slide aí, a gente iria mudar naquele arquivo de Word que a gente escreveu, que salvou como base de conhecimento, é isso? Isso. Lá iria poder fazer essas alterações, é isso? Isso. Para ela criar, teoricamente para criar agentes de IA puxa, não está legal ainda, não está ajustado ainda, então eu vou lá na base de conhecimento do agente de IA, do RH de agentes, e muda a base de conhecimento lá para ele criar agentes mais específicos, é isso? Vamos lá. Uma coisa é a estrutura de como funciona esse agente. Outra coisa é a regra que faz ele funcionar. Então, imagina só, quando você contrata uma pessoa, você está analisando o perfil dela, o que ela deve fazer, como ela faz, mas é no dia a dia, no processo de você aplicar a cultura, no processo de você aplicar o processo operacional padrão, que você faz ela seguir aquilo exatamente como ela segue. Então, por exemplo, numa outra empresa, ela fazia uma captação comercial de um jeito. Quando que ela chegou aqui, você vai falar para ela, não, mas aqui é desse jeito aqui. Ou seja, você dá para ela o conhecimento da cultura, da forma, do processo operacional que você faz. Então, o que eu estou querendo dizer é que o agente, ele tem as habilidades, ele tem a função. E a base de conhecimento, que é o processo operacional, pode tanto estar no código do agente, como pode estar na base de conhecimento do agente. Então, às vezes, você não tem que mexer no hard skill, você tem que mexer no processo operacional do agente. E aí isso pode estar dentro do código do agente ou ser um arquivo anexo. Isso. Então, quando você estrutura a base de conhecimento pensando na estrutura do funcionamento desse agente, é aonde você consegue mudar o processo operacional dele, sem mexer no agente. Ou seja, às vezes você construiu um código de agente que você não precisa mexer mais, você só precisa atualizar a base de conhecimento do agente. Como que foi para vocês até agora, assim, tipo, deu para entender, qual que está sendo a sensação, assim, de tipo, vou usar a inteligência artificial agora como, né, no meu dia a dia? Melhorou? Clareou bem? Parece aquele meme É. mais bom. Tá, eu quero saber assim, ó, a sensação agora, quando alguém te pergunta sobre a inteligência artificial. A sensação, nossa, parece que eu sei muito mais do que a pessoa que eu tô conversando. Dominou, né? Tipo, uma Isso um pouco. rodinha da IA, deixa comigo. Não, mas com certeza. A gente já tem um conhecimento inicial muito mais que muita gente. Legal. Mais algum ponto? É verdade, a gente tem essa sensação mesmo de que a gente sabe mais do que outras pessoas sabem. Eu, de verdade, assim, qualquer rodinha de IA, vocês conseguem chegar e falar, dá licença aqui, deixa eu ensinar. É isso aí. Mas é engraçado que a grande maioria das pessoas, de modo geral, não tem nem noção de quanto isso é útil, né? Quanto pode ajudar. Sim. Agora, um ponto importante que eu quero só reforçar, né, que é a questão do uso consciente da inteligência artificial.
no começo, eu bati bastante na tecla, né? E parecia, às vezes, até, pô, tá sendo chato esse negócio de IA consciente e tal. Mas quando eu comecei a trazer para vocês que ela é uma calculadora que gosta de palavras, fez mais sentido, não fez? Porque, pô, peraí, ela é matemática, ela é previsibilidade, é cálculo. Então, eu não posso deixar algumas decisões na mão dela. Mas depois que a gente entrou no engenharia de prompt, aí você começou a perceber como dominar ela, como forçar ela a fazer o que você queria. E depois a gente entrou na parte onde a gente começou a identificar no nosso dia a dia como usar ela, através do onde tem linguagem, onde tem matemática. E fechamos aqui construindo agentes, né? Então, no final aqui a gente trouxe a construção de agentes psicólogo, o mentor, o coach, ok. Mas isso pode ser utilizado no dia a dia para construir agentes que são funcionais para o trabalho, né? Então, agora vocês têm a ferramenta e vocês estão dominando aí o uso da inteligência artificial. Eu quero... Mais alguma pergunta? Posso encerrar? Tranquilo? Então eu vou passar aqui. Eu quero dar parabéns para vocês, tá? Deixa eu só pôr uma música aqui. Vocês ouviram a música que eu fiquei colocando? Essa é a música do curso, hein? Ela é a música da missão, né? Com precisão, yeah, yeah. Aqui é inteligência no comando. Eu domino, fica só observando. Chegou a hora da missão, bate no peito e vamos para dentro executar. Eu sei que estou aprendendo e isso vai me ajudar. São meus sonhos, minha vida, meu projeto vai brilhar. Aqui vai a música para completar sua missão. Vocês aprendendo a conduzir